para Jesus há mais de 20 anos atrás, e ele pediu para que o nosso pastor estivesse celebrando lá os 15 anos da igreja deles, amém? Então esteja em oração ainda pelos nossos pastores. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Amém? Que bom estarmos aqui nesta manhã, né? Acordar cedo, para que nós possamos estar juntos, né? Os irmãos, né? Sei que teve alguns que chegaram aqui 6 e pouco da manhã, né? Para servir o café, né? E queremos agradecer cada um, né? Ontem tivemos também o mutirão, e alguns irmãos estiveram ali, conseguimos dar uma ajeitada lá no lote. Estamos trabalhando para em breve fazer aquele piso. O pastor Paulo quer pôr uma tenda lá, e para nós começarmos em breve também um culto nas quartas-feiras, né? Ele tem falado sobre isso, e é bastante importante. Eu acho que tem que secar ali, porque ele tem energia. Então, é bastante importante tudo que estamos fazendo nesses dias, aquilo que está acontecendo. Então, nós queremos que o Senhor continue nos fortalecendo, nos guardando, né? Guardando cada um. Amém? Pastor Paulo, esse mês, ele passou um tema para que nós pudéssemos ministrar a igreja. E esse tema é falando do reino, né? No geral. Então, hoje eu vou falar quem pode entrar no reino dos céus. Semana que vem tem outra ministração, e ele vai concluir com as duas no final do mês. Então, a nossa palavra hoje é quem pode entrar no reino dos céus. A palavra do Senhor diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. O que é o reino, né? Se nós formos analisar no âmbito geral, nós vamos ver que o reino é um lugar onde um rei domina. Um rei domina. Então, eu dando uma explicação assim simples, nós chegamos na igreja, nós ouvimos a palavra, nós entendemos, aceitamos Jesus no nosso coração e entramos no reino. Mas esse reino tem alguém que manda. Esse reino tem alguém, reino tem alguém que determina aquilo ou aonde nós precisamos caminhar, onde nós vamos andar. Então a palavra do Senhor diz, né, lá em Mateus 7:21, que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. Então, querido, nós precisamos entender nós precisamos entender que você, que cada um de nós precisamos entrar nesse reino e fazer a vontade do Pai. Que se nós não fizermos a vontade do Pai que está nos céus, nós corremos o risco de não entrar. Não adianta simplesmente vir na igreja e dizer ao Senhor, o Senhor e Senhor e tal, e não obedecer os seus princípios. Não obedecer aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está falando. Então, a responsabilidade desse rei está sobre ele. A responsabilidade do rei é o Senhor, ele que vai controlar, ele que vai fazer, ele que vai determinar. Então,
Quando nós oramos lá, a oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Então, nós obedecemos e vai ser feita a vontade do Senhor nos céus. Então, o reino de Deus é um lugar onde Deus é o rei, único que manda, o único Senhor. Ele é o único. Ele é o único Senhor que está dominando. Se nós vermos aí, existe alguns lugares aí que ainda tem rei, né? Rei da Espanha, rei não sei da Inglaterra. Então, ali tem o domínio, é o rei que manda. Então, aqui nós entendemos que o reino de Deus é o lugar onde Deus é o rei, o único rei e o único que manda, o único Senhor. É o único Senhor que nós devemos obedecer, o único responsável por tudo que acontece nesse reino. O Senhor é o responsável de tudo aquilo que acontece no reino dele. Então, ele mostra para nós, né, que esse reino, nós precisamos fazer a vontade dele. Precisamos fazer a vontade. A minha pergunta para nós nesta manhã: você tem feito a vontade de Deus? Porque, querido, se nós formos analisar no âmbito geral, nós vemos muitas pessoas com muitas dificuldades. Nós vemos muitas pessoas com muitos problemas. Nós vemos pessoas que talvez uma palavra que foi liberada de uma pessoa, de um chefe, de alguém da família, essa pessoa criou um problema, um grande problema nela, e ela tem uma dificuldade de caminhar, de andar, de avançar. Essa pessoa tem dificuldade de acreditar em alguma coisa. Mas aí nós entendemos que o reino, que o Senhor que manda, o Senhor que tem o domínio, o Senhor que tem a palavra, ele tem a palavra, mas muitas vezes nós não estamos dando valor à palavra do Senhor em nós, nós não acreditamos que essa palavra pode fazer a diferença. E nós, de repente, uma pessoa que falou uma palavra lá, nos machucou, mas nós não acreditamos ou não entendemos que a palavra do Senhor é mais poderosa, e nesse reino nós podemos ter tudo o que o rei está dizendo para nós. Aí as pessoas, elas acreditam mais. Vou tomar uma água. Então, muitas vezes a pessoa, ela está ferida, ela está machucada, mas aí ela vem para o reino, né? Ela entende, a palavra é ministrada, os pastores estão ministrando, a palavra está sendo ministrada na célula. Essa pessoa vem, aceita Jesus, entra no reino. Tem que ter mudança. Tem que acontecer mudança. Porque nós estamos falando de um rei que domina. Nós estamos falando de um rei que ele domina em tudo isso. E para que você possa entrar nesse reino, nós temos que obedecer à palavra do Senhor. E essa palavra, ela é poderosa para quebrar as cadeias, para quebrar as amarguras da vida, para quebrar aquilo que muitas vezes acontece na vida das pessoas. Então, esse rei é o único responsável por tudo que acontece no seu reino. Ok? Responsável por aqueles que estão dentro do reino. Nós estamos dentro do reino. Você que aceitou Jesus, você que entregou a sua vida, você está dentro do reino. Mas para que essa palavra faça diferença, para que eu possa receber esse reino, para que eu possa entrar nesse reino, eu preciso fazer a vontade do rei. Às vezes nós vamos acostumando, querido.
com muitas coisas da nossa vida. Nós acostumamos muitas vezes, talvez, a ficar amargurado. Nós ficamos, às vezes, com doenças que nós vamos acostumando. Nós nunca podemos acostumar. É lógico, nós temos os médicos para quê? O Senhor deixou para quê? Tudo isso. Mas nós vamos deixar de orar por uma cura? Nós não vamos deixar. Até acontecer alguma coisa. Então, o reino de Deus não é como o reino desse mundo. Nós estamos numa democracia, não é? O Brasil está numa democracia, mas o reino desse mundo não é como o reino de Deus. Aqui eles querem forçar. Aqui eles forçam, né? Você vota numa democracia, mas depois eles impõem aquilo que eles querem. Nós estamos vendo isso aí, ó, o tempo todo. O tempo todo nós estamos vendo que o reino desse mundo está impondo as coisas, né? E você tem que aceitar. Não, é dessa forma e tal. Então, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus não é imposição. Então, nós temos que abrir mão do rei que está dentro de nós. Essa semana, o PSOL deu entrada dizendo que as escolas militares de São Paulo estavam formando pessoas de direita. Extrema direita, né, mano? Queridos, é uma escolha. As escolas militares, pelo menos aqui no DF, o pastor André acompanha, pelo menos aqui no DF uma vez eu vi que tinha uma fila de espera. É uma opção, querido, que o Estado de São Paulo está dando para os pais que queiram alguma coisa diferente. Mas não, eles estão entrando para impor aquilo que eles acreditam, aquilo que eles querem. Mas o reino, né, de Deus é diferente, não é essa imposição. O reino de Deus é liberdade. O reino de Deus, eu ouço a palavra e eu acredito naquela palavra e eu vou andar segundo o que o rei está me dizendo. Aquilo que ele está falando. Olha, ele está falando, você pode ser curado. Olha, você pode ser livre. Olha, você pode tirar essa amargura que está dentro de você. Você pode tirar esse peso que você está carregando, não é seu. Então, a palavra de Deus, ela vem para nós, nos mostrando como que nós devemos agir, como que nós devemos fazer para que eu possa entrar nesse reino. Qual que é o reino que muitas vezes está dentro de nós? Talvez seja nós mesmos. Talvez seja uma religião. Muitas pessoas estão apegadas à religião, ao conhecimento. Tem pessoas que, porque talvez seja mais inteligente, o conhecimento dela, ela quer que aquilo prevaleça. O dinheiro. Quantas pessoas, querido, que o dinheiro é que domina, que manda. Então, para que nós possamos entrar nesse reino, nós temos que tirar para que nós possamos entrar nesse reino, nós precisamos tirar o rei que está dentro de nós. Porque só tem um rei que quer entrar dentro de nós, habitar e dizer como nós devemos agir. A palavra dele vem para isso. Então, querido, a verdade, ele diz que, em verdade vos digo, que se não for como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. O que é uma criança? As crianças são as pessoas mais fáceis de fazer uma amizade. As crianças, quando o pai corrige uma criança, daqui a pouco o filho está indo lá abraçar o pai novamente, apanhou, mas está indo lá. Então, a palavra do Senhor fala que nós temos que ser como crianças.
Nós não devemos guardar rancor, nós não devemos guardar mágoa, nós não devemos guardar essas coisas dentro de nós, porque nós estamos carregando algo que não é nosso. Porque esse rei, ele está mostrando para nós como que nós ficamos livres. O manual, a Bíblia, né, ele está dizendo, olha, você pode ser sarado, você pode ser curado. Então, querido, aqui em 1 Tessalonicenses diz assim, ó, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo dai graças. Às vezes nós estamos desesperados em muitas coisas, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos dar graças ao Senhor por tudo na nossa vida. Nós sempre temos alguma coisa para reclamar, para falar, né? Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, ó, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O reino diz que eu não posso ter sexo antes do casamento, mas tem muitas pessoas que querem ter, que querem adaptar. Tem muitas pessoas que estão andando da forma que ele acha. Tem muitas pessoas andando da forma que ele acredita ser o melhor. Mas o reino de Deus é diferente, irmão. O reino que nós precisamos entrar, que nós vamos avançar e conquistar, chegar lá no final, porque não adianta, no meio do caminho, nós perdermos aquilo que nós temos. Tem alguns pastores aqui, ou a maioria, já está para lá de 50. Né? Então, tem muitos anos, querido. Aí, não adianta chegar nos 60, ou 61, como eu fiz agora no mês de maio, e nós perdemos aquilo que nós aprendemos, aquilo que a palavra está dizendo. Nós temos que alcançar, chegar lá no final e alcançar, porque o que chega no final e alcança, aí nós conquistamos, ou nós chegamos na carreira que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nós temos alguns anos, querido, de experiência, de evangelho, de andar na palavra, de tentar ser da melhor forma possível. Talvez nós tenhamos defeito, quem não tem? Mas nós procuramos a cada dia, né, a melhorar, a fazer as coisas que o Senhor vai liberando sobre nós. Então a palavra do Senhor, ela tem que ser melhor do que a minha. A palavra do Senhor, ela tem que ser melhor que a minha, para fazer a diferença. A palavra do Senhor, né? Porque muitas vezes as pessoas, não, a minha palavra, não, fui eu, não, é por causa de mim. Não, a palavra do Senhor, ela tem que ser melhor do que a minha palavra, mais importante do que a minha palavra. Então, nós precisamos deixar que o Senhor, Ele haja, Ele ministre as nossas vidas, que Ele fale aos nossos corações, e não só fale, mas que mude aquilo que nós pensamos, mude aquilo que nos atrapalha no dia a dia, porque para eu entrar nesse reino, eu tenho que fazer a vontade do Rei, e a vontade dEle é que nós façamos da melhor forma possível. Não é só dizer Senhor, Senhor, salvo. Né? Tem muitas teorias aí, querido. Mas nós vamos pela palavra. Né? Aqui em 1 Timóteo 2,4, ele diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade, querido, não é a mentira, não é o engano. A verdade é verdade. Nós não podemos ficar trocando a verdade pela mentira, porque senão nós corremos o risco de não estar no reino. Nós estamos dizendo Senhor, 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 mas nós não estamos lá.
Então a verdade é a verdade, querido. A verdade. Isso aqui é a verdade. Então eu vou andar nessa verdade. A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser estar na nossa vida, porque nós servimos um Deus de verdade, um Deus de conquista, de avanço, um Deus que coloca-nos desafio a cada dia para que nós possamos andar. Então, querido, tem um texto na palavra do Senhor em Mateus 5, que ele diz que os que vão herdar o reino são os pobres de espírito. Pobre de espírito não é pobreza, não, irmão. Não é pobreza. Pobre de espírito é aqueles pobres. Não, não é pobreza. Pobreza de espírito é que você reconhece que você é pobre e depende, né, da riqueza do Senhor. E você se coloca na dependência dele. Então eu sou pobre. Eu dependo da presença do Senhor. Eu dependo da cura do Senhor. Eu dependo exclusivamente todos os dias do Senhor na minha vida. Eu levanto, eu agradeço ao Senhor por mais uma noite, por mais um dia, e nós vamos fazendo dessa forma. Então, eu dependo. Querido, quem não depende de Deus, está enrolado. Olha o que nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul agora. Ali, querido, são empresas e grandes empresas que é rica na noite e amanhece pobre. Quantos sinais nós estamos vendo? O pastor André, um tempo desse, falou sobre a volta de Jesus. Será que esses sinais, eles estão nos despertando? Será que esses sinais que nós estamos vendo estão nos despertando de eu ser melhor hoje do que eu fui ontem? Então, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Senhor, a minha dependência é dele. Então, eu não posso fazer nada se eu não depender do Senhor. Essa é a realidade, querido. Então, para eu entrar no reino, eu dependo do Senhor, eu dependo do Rei. O reino de Deus não permite arrogantes, não permite qualquer um que tem um rei na barriga. O reino de Deus é um reino, que não aceita eu chegar e falar, não, esse jeito aqui está errado. E começar a criticar, e começar a falar, e começar a ser arrogante, e começar a dizer coisas que não vêm da palavra do Senhor. Então o reino de Deus, ele não permite esse tipo de situação. Porque tem gente que acha que aquilo que está sendo feito, ele tem um palpite, sempre ele tem um palpite para dar. Ele sempre tem alguma coisa a mais, mas o reino de Deus, eu dependo do reino de Deus. Então, entrar no reino de Deus para criticar, para dar palpite da sua própria vontade, permite entrar no reino de Deus. Porque esse reino, ele vem sobre a minha vida, para que eu possa caminhar. Olha, em 2 Pedro 3:9, diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Querido, esse texto, que muitas pessoas dizem que Jesus está demorando, mas a palavra do Senhor diz que 1000 anos é como um dia para o Senhor. E aqui ele diz assim,
Eu não estou querendo que nenhum pereça. Então, ele é longânimo para conosco. Talvez você está aqui nesta manhã e você não tem certeza que você vai entrar nesse reino, mas ele está te dando a oportunidade. Ele está dando a oportunidade de você pensar nisso, mudar de vida, mudar suas atitudes, mudar o seu jeito de ser. Ele é longânimo para que nenhum de nós se perca, mas que cada um de nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos de errado. Então, em Mateus 11, 12, diz assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, o reino de Deus, querido, não é qualquer coisa. Eu preciso me esforçar. Ontem nós estávamos lá no lote, lá e chegou um rapaz lá, e a gente estava conversando, eu falei com ele, igreja, porque muita gente tem um pensamento, querido, de igreja. A igreja é cheia de dinheiro, é cheia dessas coisas, né? Eu falei, aqui na igreja, a gente paga para trabalhar. Nós não estamos ali, querido, os voluntários que estavam lá ontem, e que cada um tem parte importante, porque cada um contribui para que o que aconteceu ontem lá. Nós estamos aí trabalhando, mas uns vão, outros não podem ir, outros fazem, outros ofertam, outros oram. Mas muitas vezes, querido, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Se eu não me esforçar, eu não vou me apoderar do reino dos céus. Se não tiver um esforço, né? Como eu falei, alguns chegaram aqui 6 e pouco da manhã hoje. Está se esforçando para que o reino, para que as coisas avancem, para que as coisas sejam conquistadas. Então nós acordamos cedo hoje. Eu sei que tem muita gente que gosta de dormir, querido. Assim, eu não consigo ficar na cama depois de 6 e pouco, 7 horas. Mas depois do almoço eu gosto de tirar um cochilo, o dia que eu posso. Mas tem gente que o domingo é especial para que ele possa descansar, porque na segunda já tem trabalho até sábado. Mas se nós não esforçarmos, tiver um esforço da nossa parte, como que nós vamos ouvir a palavra? Como que nós vamos ser ministrados? Como que nós vamos fazer se nós não nos esforçarmos e colocarmos a palavra do Senhor em prática? Porque não é somente ouvir. Não é somente, não, eu ouvi, ok, tudo bem. Não, eu tenho que praticar essa verdade. Eu tenho que me esforçar, né, para que esse reino ele possa continuar ministrando, né, para que ele possa continuar fazendo nas nossas vidas. Então, não sou eu, querido, não é a minha inteligência, porque se nós formos olhar, como que o Senhor chamou, né, os fariseus, os escribas da época? Eram doutores, eles tinham tudo na ponta, né, da língua, tudo, eram homens inteligentes e tal, mas o Senhor foi lá e falou o que deles, né? Raça de víbora, serpentes, né? Hipócritas, porque o conhecimento, né, tudo que nós temos, nós dependemos do Senhor. Como que as pessoas agem? Por exemplo, quem não sabe ler? Essa pessoa, um dia ela ouviu a palavra entrou dentro dela, ela tomou aquela palavra e falou, eu quero entrar nesse reino. Mas ela não sabe ler, não sabe escrever. Eu tenho a situação da minha mãe. Minha mãe, ela não lê, não escreve, mas ela
é crente de verdade. Que às vezes nós achamos que o nosso conhecimento, não, porque eu sei, porque eu li a Bíblia não sei quantas vezes, olha, eu li a Bíblia dessa forma, de frente para trás e tal, mas não adianta isso. Tem pessoas que não sabem ler, mas que resolveu entrar no reino dos céus e viver esse reino. E às vezes nós estamos com tanta coisa dentro de nós, com tanto conhecimento, com tanto isso, com tanto aquilo, e nós estamos deixando de viver a simplicidade do Evangelho. Querido, o Evangelho é muito simples, mas é poderoso. O Evangelho é simples, mas o Senhor é poderoso para agir na nossa vida. Se o Senhor quiser, né, se nós quisermos, se nós decretarmos com a nossa boca, se nós nos esforçarmos, nós vamos viver, nós vamos entrar, nós vamos viver esse reino e nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é chegar no céu. Oi. Se eu não me esforçar, nós podemos ficar no meio do caminho. Então, queridos, muitas pessoas acham, né, que estão nesse reino, mas a palavra de Deus, ela vem para nós e diz que se nós, aqui em Mateus 18:3, ele diz assim, ó, e disse, em verdade vos digo, se não converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Conversão. O que é conversão, querido? O que é conversão? Converter é o quê? Fala, Madalena. Mudar de rota. Converteu. Não, eu era dessa forma, converti, mudei. Porque muitas pessoas aceitam Jesus e depois a pessoa perde todos os amigos do mundo, porque ela muda de lugar, irmão, de rota. Ela muda, e às vezes as pessoas elas querem, né, andar da mesma forma, mas aí o cara aceitou, ele mudou, ele vai para outra direção, contrária da que era. Então nós precisamos entender que o reino de Deus, né, é dessa forma. Então nós vamos entender. Então dirás, Mateus 25:34, aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, o que está preparado desde a fundação do mundo. Querido, a palavra do Senhor diz que Jesus, quando ele subiu, ele falou, vou lhe preparar lugares. Está preparado. O seu lugar está preparado. O meu lugar está preparado. Mas eu preciso chegar lá. Eu preciso alcançar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso dizer, né, para o Senhor todos os dias, não desistir. Quantas pessoas que desistem, querido? Olha, todas as pessoas que muitas vezes nós chegamos para pregar, esses dias eu cheguei para pregar para 2 rapazes, os 2 é desviado. A família toda cristã, as pessoas desviadas. Não, eu tocava na igreja. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, volte urgente. Se nesta manhã você está aqui, neste lugar, e você não aceitou Jesus, você não mudou de rota, se você tem os mesmos pensamentos, se os pensamentos seus tá virado para o mundo, olha o mundo aí, querido. Olha o mundo, o que está acontecendo a cada dia. Nós estamos vendo as coisas acontecer, os sinais estão aí. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos colocar em prática a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, para que eu possa alcançar o meu objetivo. E amanhã ou depois, quando o Senhor chegar na minha vida, me buscar, eu vou alcançar o meu objetivo, porque eu estou firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, querido,
O reino de Deus é dessa forma. O reino de Deus é isso. Em João 3, 3, 5, e isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Querido, nascer de novo. Nova criatura. Nós temos que ser diferentes, né? Novas criaturas. Marcos 10, 23, ele diz assim, ó, então Jesus, olhando ao redor, disse, quão dificilmente entrarão no reino aquele que tem riqueza. As pessoas que têm riqueza, elas estão nem aí, elas estão caminhando só naquilo que ela acha que ela tem. Então, querido, a palavra do Senhor, ela vem para nós nesta manhã, nos desafiando, colocando desafios em nós, para que nós possamos entrar nesse reino e deixar o Rei Jesus, o Senhor, cuidar de nós. Se você entrou nesse reino e você não tem deixado o cuidado desse Rei, aquilo que Ele manda, você pode hoje mudar de atitude. Se você está nesse reino e você não está obedecendo a palavra do Senhor, você não está nesse reino, porque não adianta dizer Senhor, Senhor, Senhor e não praticar a verdade, não andar segundo aquilo que o Senhor está dizendo. Então nós precisamos, querido, que a nossa mente, ela seja tocada pelo Espírito Santo, tocada pelo Senhor, para que eu possa ver, para que eu possa enxergar que a palavra do Senhor, ela é para a minha vida e ela vai fazer a diferença em mim. Ela vai fazer a diferença em mim. Da forma que eu aceito a palavra na minha vida, ela vai fazer a diferença em mim. Se você não aceitar, uma opção, o Senhor não obriga, não é uma imposição, não é nada daquilo que muitas vezes nós queremos, né? Que muitas pessoas às vezes querem impor as coisas sobre você, não. O reino dos céus, a palavra do Senhor, nós temos liberdade de escolha. Eu tenho liberdade, eu posso escolher, só que quem vai entrar no reino dos céus, ele entra e depois ele tem que seguir aquilo que o rei está dizendo. Então é dessa forma que nós cremos, dessa forma que nós estamos caminhando, é dessa forma que a cada dia nós precisamos melhorar. Quem não quer melhorar a cada dia, né? Então nós precisamos melhorar a cada dia em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, querido. Aleluia. Glória a Deus. Queria convidar você para fechar os seus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração.